Então, apenas relembrando algumas coisas que nós vimos sobre retas na aula passada, eu apresentei para vocês 3 tipos de equações de reta. A primeira delas era a equação geral, que tinha esse formato aqui, ó, ax mais by mais c igual a 0, com a, b, c pertencente aos reais, mas lembrando que a e b não pode ser simultaneamente zero, tá? E aqui você tinha, a partir dessa equação, uma forma de calcular o coeficiente angular, que era fazendo menos a sobre b. Então essa aqui, equação geral da reta. O outro tipo de equação que nós vimos foi a equação reduzida. E a equação reduzida ela tinha a seguinte forma, né? mx mais n com mn pertencente aos reais, ou seja, são números. E a vantagem dessa equação é que você tem aqui, ó, esse mzinho, que já é o coeficiente angular. Então, o elemento que está multiplicando o x na equação reduzida vai ser o coeficiente angular. Então, essa aqui, a equação reduzida da reta. E, por fim, a equação segmentária, que ela tem o seguinte formato: x sobre p mais y sobre q igual a 1. Obviamente que p e q tem que ser diferentes de zeros, porque são denominadores, né? Então não posso ter zero aqui no denominador. Mas a vantagem dessa equação é a seguinte, né? Que o ponto onde essa reta intercepta o eixo x, ou seja, o eixo horizontal, é o ponto P0, e onde a reta intercepta o eixo y, ou seja, o eixo vertical, é o ponto 0 e Q. Então essa é a vantagem de você ter a equação segmentária, é o fato de você ter desses denominadores dessa equação aqui fornecer informação acerca dos pontos de intersecção da reta com os eixos cartesianos. Então essa aqui é a equação segmentária. E também nós vimos que caso você tenha dois pontos, você tem aqui, ó, x1, y1 e um outro ponto, x2, y2, para a gente obter a equação, né, que passa por esses dois pontos, a equação de reta que passa por esses dois pontos, a gente vai usar aquele determinante x1, y1, x2, y2, x, y, 1, 1 e 1, igualar a zero. Né? Que é aquela condição do triângulo ter área zero. E aqui, né, ó, note que x1, y1 e x2, y2 vão ser números. Esse x e y aqui tem que aparecer na equação da reta. Então, quando você resolve esse determinante igual a zero, você vai achar a equação da reta.
Então, algumas coisas que a gente viu na aula passada. Hoje a gente vai falar um pouquinho da equação do feixe de retas e do coeficiente angular. E a gente vai entender para que serve isso. Então, para entender um pouquinho essa equação do feixe de retas, a gente já tem uma estratégia para calcular a equação de uma reta quando a gente tem dois pontos dessa reta. Então, se você tem aqui o ponto x1, y1, x2, y2, como eu falei, você calcula esse determinante igual a zero, e aí você vai ter, então, a equação de reta. Só que dois pontos é uma condição necessária e suficiente para que você consiga a equação de uma reta, mas ela não é a única. Existe outra forma de você conseguir obter a equação da reta, se é dado para você o coeficiente angular e um ponto. Então, com o coeficiente angular e um ponto, podemos obter a equação da reta. Como isso? Então, aqui temos o plano cartesiano, eixo x e y, e uma reta qualquer nesse plano cartesiano. Tá? Então, a gente sabe que se a gente tiver dois pontos dessa reta, a gente consegue calcular a equação dessa reta. Agora, caso a gente não tenha esses dois pontos, uma outra forma de a gente encontrar a equação da reta é tendo um ponto e o coeficiente angular. Por que um ponto e um coeficiente angular? Porque imagine que você tem um ponto aqui e uma informação sobre o ângulo. Aí você tem um ângulo aqui dessa reta com relação ao eixo x. Vai existir uma única reta que tem essa inclinação e que passa por esse ponto. Então, se a gente tem o coeficiente angular e um ponto, a gente consegue obter também a equação dessa reta. Tá certo? Então, vamos pensar no seguinte. Vamos supor que a gente tem aqui, ó, vamos pegar um ponto qualquer dessa reta, que eu vou chamar aqui, ó, o ponto que é dado para a gente, x0, e aqui y0. Então, esse é o ponto numérico, tá? Um número que vai ser dado, uma coordenada de um ponto. E aí a gente tem todos os outros pontos dessa reta, que é representado por x e y. Tá? Então é qualquer outro ponto dessa reta. E aí eu quero que vocês observem um triângulozinho que eu posso formar aqui, ó, que é esse carinha aqui que eu estou destacando em laranja. Ó. Esse triângulozinho aqui, ele é retângulo, tá? E o que eu tenho, né, desse triângulo? Se você observar, esse segmentinho aqui laranjado, que é um dos catetos dele, que está aqui na vertical, qual é o valor dele? Quanto que ele mede? Basta a gente fazer aqui, ó, o y todo menos o y0. Então, se eu faço aqui y menos o y0, tá? Eu tenho o comprimento desse catetinho. Da mesma forma, para obter esse cara aqui em laranja, que está horizontal, paralelo ao x, eu posso pegar o x todo e subtrair do x0. Então, aqui vai ser x menos x0. E aqui, ó, se você olhar com um pouquinho de atenção, você tem aqui o alfa, que é o ângulo de inclinação dessa reta com relação ao eixo x, que é o mesmo que esse. Aqui também é alfa. Então, note que nesse triângulozinho, com relação a esse alfa, você tem o cateto oposto a alfa e o cateto adjacente. Aí eu te pergunto, qual das razões trigonométricas relaciona cateto oposto e cateto adjacente? É uma coisa chamada tangente. Então, eu posso dizer aqui, ó, que a tangente do ângulo alfa é igual ao cateto oposto, que é y menos y0, sobre o cateto adjacente, x menos x0. Mas, uma das coisas que eu comentei com vocês na equação da reta é que a tangente do ângulo
que a reta forma com o eixo x é justamente o coeficiente angular da reta. Então eu posso reescrever essa equação assim, ó, da seguinte forma: m igual y menos y0 sobre x menos x0. Essa expressão aqui, ó, x menos x0 que está dividindo, ela pode passar para o outro membro multiplicando. Então eu vou ter o seguinte, ó, m que multiplica x menos x0 igual a y menos y0. Ou ainda eu posso escrever o seguinte, ó, y menos y0 igual a mx menos x0. E aqui, ó, é a minha equação do feixe de retas. Para que serve essa equação? Eu posso obter a equação da reta tendo o coeficiente angular e um ponto dessa reta. Então, se você tiver um ponto da reta, você vai substituir aqui no lugar de x0 e y0. Vamos supor que ele deu ponto 1 e 2. 1 para x e 2 para y. Então, no lugar do x0 você vai colocar 1 e no lugar do y0 você vai colocar o 2. Vamos supor que a informação que você tenha é que o coeficiente angular é 2. Então, no lugar do m, que você vai colocar o 2. Quando você aplicar a distributiva do m ali dentro do parêntese e isolar o y, você pode, por exemplo, achar a equação reduzida. Ou se você passar tudo para o primeiro membro, você pode achar a equação geral. Mas essa equação do feixe de retas, você consegue achar a equação da reta quando é dado para você um ponto e o coeficiente angular da reta. Uma outra coisa importante também, que diz respeito ao coeficiente angular, eu quero que vocês observem aqui, ó, essa parte aqui do desenvolvimento. Se ao invés de ser y e x aqui, ó, em vez de ser um ponto genérico da reta, y e x, fosse, por exemplo, ao invés de ser x0, y0 e xy, fosse dois pontos da reta. Tá? Aqui você consegue, a partir dessa relação, achar justamente o coeficiente angular. Então, para achar o coeficiente angular da reta, você não precisa necessariamente ter a equação da reta. Né? Note que aqui, ó, você tem uma fórmula para o coeficiente angular. O que é essa fórmula, né? Eu posso reescrever ela assim, ó. Por exemplo, né? y2 menos y1 sobre x2 menos x1. E o que é? Por que mudou? Né? Em vez de colocar y menos y0 e x menos x0, você trocou aqui as variáveis. Porque você vai usar essa relação aqui quando você tiver uma situação que é dado para você dois pontos, ou seja, x1, y1 e x2, y2, e você só quer o coeficiente angular da reta. Você não quer, por exemplo, achar a equação da reta. Então, com essa relação aqui, você acha justamente esse m. Tá? Então, para achar a equação da reta, dado um ponto e o coeficiente angular, você usa esta relação. E para achar o coeficiente angular quando é dado dois pontos para você, você usa essa relação. Tá? Vamos para os exercícios, que aí vai ficar mais claro isso que eu estou falando. Então, no exercício número 1 da lista, vou fazer somente o A, ele te dá dois pontos e quer que você determine a equação geral da reta. A gente vai um pouquinho mais além, tá? Além de fazer a equação geral, eu vou fazer a reduzida e a segmentária. Então, veja só. Se eu tenho dois pontos, como é que eu vou achar a equação dessa reta? Assim, ó. Vou pegar os pontos aqui, ó. 4, 9, 7,
15, x, y. A terceira coluna é sempre 1, 1 e 1. E vou resolver por Sarri, copiando as duas primeiras colunas. Então, 4, 9, 7, 15 e x, y. E vou igualar isso a zero. Quando eu resolver esse determinante, igualar a zero, eu vou ter a equação geral dessa reta. Então vamos lá, vamos fazer aqui para ver o que acontece. Diagonal principal, a gente mantém o sinal. A gente vai fazer assim, aqui, ó, 4 vezes 15, 60 vezes 1, 60. Então, 60. 9 vezes 1 vezes x fica 9x. 1 vezes 7 vezes y fica 7y. Agora a gente vai para a diagonal secundária, que o resultado da multiplicação aqui eu vou trocar o sinal. Então, eu vou ter x vezes 15 vezes 1 mais 15x, vem para cá, menos 15x. Y vezes 1 vezes 4, fica 4y, vem para cá, menos 4y. E 1 vezes 7 vezes 9, 63, vem para cá, menos 63. Isso igual a zero. Então, vamos agrupar aqui as coisas que a gente tem. Então, 9x com menos 15x vai ficar menos 6x. 7y com menos 4y vai ficar mais 3y. E 60 com menos 63 fica menos 3. Aí, para deixar essa equação na forma mais simplificada possível, eu vou pegar toda essa equação aqui, ó, e vou dividir ela por menos 3. Por que por menos 3 e não por 3 positivo? Só para deixar esse primeiro sinalzinho aqui que está acompanhando a variável x positivo. Mas isso aqui já é a resposta correta. Eu vou só reescrever essa equação de forma que ela fique mais simplificada possível. Então eu vou ter aqui, ó, menos 6x divididos por menos 3 fica 2x. 3 divididos por menos 3 fica menos 1, então vai ficar menos y. E menos 3 divididos por menos 3 fica mais 1 igual a zero. Então tá aí a equação geral da reta, que é a forma ax mais by mais c igual a zero. Já temos a equação geral. O que o exercício pediu aqui está ok. Vou dar uma dica que ela é uma dica de ouro, tá? Você pode resolver esse determinante de uma outra forma. A gente está usando aqui, a gente sabe que determinante é um número associado a uma matriz quadrada. Então, por exemplo, não existe determinante de uma matriz retangular, de uma matriz 3 por 2. Mas neste caso aqui, como essa terceira coluna só tem elementos 1, a gente tem uma estratégia para conseguir calcular o valor desse determinante de uma forma mais rápida, que é a seguinte. Ó. Você pode pegar aqui, ó, os pontos que é dado para você e escrever assim, ó, 4 e 9, depois 7, 15, depois xy, que é o ponto genérico, e depois você repete a primeira coordenada que está aqui, ó, 4 e 9. E vou fazer isso aqui igual a zero. Então, ó, vou colocar os pontos aqui agora na vertical, né, as coordenadas na vertical. Então, 4 e 9, 7 e 15, xy, que é o ponto genérico. E vou repetir o primeiro que eu coloquei aqui. Não interessa a ordem que você faz isso. Você poderia ter colocado aqui 7 e 15, x e y, depois 4 e 9. Só que daí a última coluna aqui, que você vai colocar dessa matriz, vai ser a que você colocou aqui por primeiro. Então, não interessa se você permuta essas colunas, tá? Só o que você tem que ter em mente aqui é que essa última coluna tem que ser igual à primeira. Tá? Aí você pode fazer assim, ó, usar a mesma ideia do cálculo determinante. Ó. A diagonal principal mantém o sinal e a diagonal secundária aqui, ó,
troco o sinal. Quer ver que vai chegar no mesmo resultado? 4 vezes 15, 60. 7 vezes y, 7y. X vezes 9, 9x. Agora vamos olhar para as diagonais secundárias aqui, ó. 9 vezes 7, 63, vem para cá, menos 63. 15 vezes x, 15x, vem para cá, menos 15x. Y vezes 4, 4y, vem para cá, menos 4y, igual a zero. Então, se eu agrupar aqui os termos, né? Então, você vai ter aqui, ó, 9x com menos 15x vai ficar menos 6x. 7y com menos 4y fica mais 3y. E 60 com menos 63 dá menos 3. Que você dividindo por menos 3 vai chegar na mesma coisa. Veja, muito importante isso que eu vou falar, tá? Se, por exemplo, você tiver no conteúdo de matrizes e ele pedir para você calcular o determinante de uma matriz 3×3, você não pode fazer dessa forma, tá? Isso aqui, você só pode usar essa estratégia na matriz porque, neste caso, você tem a coluna aqui, a última coluna igual a 1. Então, numa situação que você estiver lá estudando matrizes e você tiver aqui a última coluna não sendo 1, 1 e 1, você não pode usar essa forma aqui de calcular. Você tem que copiar as duas primeiras colunas e fazer por sarri. Aqui, para determinar a equação da reta, ou até mesmo a área do triângulo, a gente pode fazer dessa forma, tá? Dispondo os pontos dessa forma. É mais rápido, fica menos poluído e a gente consegue obter também essas informações. Muito bem. Então aqui ele só pediu a equação geral, tá? Agora, vamos pegar e vamos achar a equação reduzida. Então aqui é geral. Vamos achar a reduzida. O que é a reduzida? A gente simplesmente isolar o y. Então o que eu posso fazer aqui, ó, esse y que está negativo passar para outro membro somando. Então vai ficar assim, ó, 2x mais 1 igual a y. Eu posso simplesmente reescrever assim, ó, y igual a 2x mais 1. Pronto, essa aqui é a equação reduzida. E a paramétrica, como é que a gente fazia, né? A gente, da equação geral, a gente passava o termo independente para o segundo membro. Então, a gente tem o seguinte, ó, 2x menos y igual a menos 1. E aí, o que a gente faz? A gente vai pegar essa equação e dividir toda ela por esse termo que está aqui no segundo membro, que nesse caso é menos 1. Então, a gente vai pegar, para calcular a segmentária, a gente vai pegar o termo independente e passar para o segundo membro. E agora a gente vai dividir toda a equação por esse termo aqui que está no segundo membro, que nesse caso é menos 1. Lembrando que a equação segmentária, ela tem que ter esse formato aqui, ó, xp mais yq igual a 1. Então aqui, ó, no segundo membro você tem que ter um 1. Por isso que eu estou dividindo pelo mesmo termo que está aqui. Porque quando eu divido uma coisa por ela mesma, fica 1. Então vamos ver como é que vai ficar aqui, ó. Vai ficar menos 2x, tem que dividir toda a equação por menos 1, mais y igual a 1 positivo. Puxa, mas ainda não está dessa forma aqui, ó, xp mais yq igual a 1. Então a gente usava daquela estratégia, né? A gente pegava aqui, ó, o coeficiente de x, que nesse caso é 2 menos 2 sobre 1, e a gente colocava ele no denominador de x de forma invertida. Então vai ficar assim, ó, menos meio, mais y, aqui não tem o que fazer porque é 1, então vai continuar sobre 1, igual a 1. Tá, professor, não entendi muito bem o que você fez aqui no x, por que você colocou aqui embaixo como menos meio? A gente quer chegar nesse formato aqui de equação, x divididos por um número p. Então, ó, note que aqui o p é menos meio, o q é 1. Mas como que você fez isso? É muito simples. Ó. Eu vou pegar aqui um exemplo, talvez com um outro exemplo com os números um pouquinho mais complexos para você entender. Vamos supor que eu tivesse uma equação que fosse assim. Ó.
2x menos 3y igual a 6, por exemplo. Como é que eu acho a forma segmentária dessa reta? Bom, eu vou pegar o termo que está aqui ó, depois da igualdade e vou dividir toda a equação por isso. Então vai ficar assim, ó, 2x sobre 6 menos 3y sobre 6 igual a 1. Certo? Dividir tudo pelo cara aqui que está depois da igualdade. Claro que se tiver igual a zero, né, você vai passar esse termo aqui independente para outro membro. Agora, essa fração aqui, ó, que está multiplicando x para a gente chegar nesse formato, você vai colocar ela no denominador de x mais invertido. Então, se ela é 2/6, você vai colocar aqui embaixo 6/2. E a mesma coisa aqui, ó, eu vou colocar o sinalzinho de mais, só que nota que aqui o coeficiente é menos. Então, debaixo do y, eu vou colocar essa fraçãozinha aqui, ó, só que invertida. Então, vai ficar menos 6 sobre 3. Isso aqui igual a 1. Mas por que você tem que colocar invertido embaixo? Porque, ó, nota, se você for fazer a divisão de x por 6 sobre 2, o que vai acontecer? Como é que você faz divisão de fração? Você repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. 2/6, ó, vai ficar 2/6 de x. Então, por isso que aqui embaixo no denominador você coloca ela invertida. Quando você for dividir as frações, você volta no que você estava. Só que aqui ainda tem um facilitador, que 6 divididos por 2 é um valor exato. Então, eu posso colocar aqui, ó, x sobre 3 mais y sobre menos 2 igual a 1. Então, tá aqui, ó. Nesse exemplo, outro exemplo que eu coloquei, a equação segmentária. Ou às vezes esse sinal de menos aqui ele coloca no lugar desse mais, também pode, tá? Fica a teu critério. Então aqui, ó, aqui também a gente tem a equação segmentária dessa reta. Uma outra forma de escrever isso, né, que não tem problema nenhum, é você colocar assim, ó, menos x sobre meio mais y sobre 1 igual a 1. Então, você pode botar esse sinalzinho que está aqui embaixo aqui na frente, não tem problema, tá? Mesma coisa. Beleza? Agora, vamos olhar aqui um pouquinho para a equação reduzida. Na equação reduzida, você observa que o coeficiente angular aqui é 2. Tá vendo? Então, você já sabe quem é o coeficiente angular. Mas agora, vamos supor que nesse exercício ele falasse assim, ó, determine o coeficiente angular da reta que passa pelos pontos A e B. Você pode simplesmente vir aqui, achar a equação da reta e verificar quem está multiplicando o x aqui na equação reduzida. Só que eu quero usar isso aqui, ó, essa equaçãozinha aqui, ó. Quando eu usar essa equaçãozinha, ou seja, se eu tenho dois pontos aqui e faço essa relação, eu tenho que obrigatoriamente chegar no 2. Então vamos fazer isso aqui para ver se a gente chega. Ó. Vamos pegar aqui o m e vamos fazer assim, ó. y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Ah, mas quem que é y2, x1, x2, y1? Aqui, ó. Vou chamar esse cara aqui, ó, de x1, y1 e esse aqui de x2, y2. Então vamos ver o que a gente vai ter aqui, ó. y2 menos y1. Então eu vou ter 15 menos 9. 15 menos 9 dá 6. E x2 menos x1. Então eu vou ter aqui, ó, 7 menos 4 dá 3. 6 divididos por 3, 2. Olha aí, ó, eu tenho o coeficiente angular da minha reta sem precisar calcular a equação da reta. Tá aqui, ó. É o mesmo cara que está multiplicando o x, ó, 2. Então, beleza. O que falta ainda desse conteúdo para a gente entender na totalidade? Essa equação do feixe de retas aqui. Ó.
Para que eu vou usar ela? Então veja que nesse exercício número 1, ele dá 2 pontos e pede para você determinar a equação. Então você está usando o determinante para fazer isso, pegar o determinante igual a zero. Então eu quero que você observe esse exercício número 10. Ele está pedindo o seguinte, ó. Obtenha a equação de reta que passa pelo ponto P e tem coeficiente angular m em cada um dos casos a seguir. Então nesse caso, você não tem 2 pontos para determinar uma reta. Você tem um ponto e o coeficiente angular. Como ele fala aqui de equação de reta e ele não especifica qual, aí fica a teu critério qual equação que você vai deixar. Se você vai deixar na geral, na reduzida ou na segmentária. Fica a teu critério. Tá. Nesse caso, então, a gente não tem como calcular o determinante, porque a gente precisaria de 2 pontos. Mas eu tenho a equação do feixe de retas, que é essa aqui, ó, y menos y0 igual a m multiplicado por x menos x0. Tá, como é que a gente vai obter a equação de reta usando essa equação do feixe de retas? Então vamos substituir os valores aqui. Ó. Y é o ponto genérico, então vou deixar ele aqui, menos y0. O y0 é o y do ponto que ele está te dando. Então nesse caso é 3. Igual m, que ele está te dando que é 2, x menos x0. Então a coordenada x aqui é 6. Pronto, agora eu vou fazer continha. Ó. Então vai ficar aqui, ó, y menos 3 igual, aplicando a distributiva, 2x menos 12. Posso daqui isolar o y para obter a equação reduzida. Então vou ter aqui assim, ó, 2x, o 3 está subtraindo, passa somando, então vai ficar menos 12 mais 3. Então y vai ser igual a 2x menos 9. Tá aqui, ó, essa aqui seria a equação reduzida. Ah, como é que eu obtenho a equação geral? Bom, você pode passar aqui tudo para o segundo membro, por exemplo, dessa equação. Então você vai ter o seguinte, ó, eu vou colocar o zero desse lado, aí eu vou ter o 2x menos 12, que continua no segundo membro, então não muda o sinal. O y que está mais vem para cá menos, e o 3 que está menos vem para cá mais. Então, só organizando essa equação, eu tenho o seguinte, ó, 2x menos y, menos 12 com mais 3, fica menos 9. Menos 9 igual a zero. Está aqui, ó, equação geral. Como é que eu obtenho a segmentária? Bom, vou passar o termo independente para o outro membro, então igual a 9 positivo, e vou dividir tudo isso aqui, ó, por 9, que é o termo independente. Então vai ficar assim, ó, 2x sobre 9 menos y sobre 9 igual a 1. Aí para chegar naquele formato da equação segmentária, escreva assim, ó, x sobre, aqui é 2 nonos, fica aqui 9 meios, menos y, aqui é 1 nono, fica 9 sobre 1, então somente 9, igual a 1. Está aqui, ó. Equação segmentária.